Pessoal, chegamos aqui ao nosso último bloco de hoje. Ainda teremos bastante coisa pela frente, a gente tem muita coisa ainda para se divertir no direito empresarial, não se preocupe, não vão se ver livres de mim tão rápido assim. Bom, eu quero agora discutir aqui com vocês o registro de filiais e vocês vão fazer o seguinte. Essa disposição aqui do artigo 969 é igual à disposição do artigo 1000, certo? Que se refere à sociedade simples e que diz respeito a cartório. Só que aqui é sociedade empresária e diz respeito à junta. Lá é sociedade simples e diz respeito a cartório. Mas não se preocupe não, eu volto a falar disso na aula de sociedade simples, a gente vai cansar aqui vocês de falar em cartório. O artigo 969 e o parágrafo único, gente, eles trazem a situação de empresas que abrem filiais, tá? No caso do 969, o empresário que institui sucursal, filial ou agência em outro lugar sujeito à jurisdição de outra junta, neste também deverá inscrevê-la com a prova da inscrição originária e o parágrafo único. Em qualquer caso, a constituição desse estabelecimento secundário vai ser averbada na junta. Mas bora traduzir aqui com os nossos desenhos, que eu acho que fica mais fácil. Imagina aqui a situação de número 1. João desenvolve uma atividade empresarial e ele registrou a sua empresa, ou seja, a matriz aqui em Recife, Pernambuco. Então, ele está registrado aqui. A empresa começou a fazer muito sucesso e aí ele foi lá, abriu uma filial dentro aqui do estado de Pernambuco, pronto, nessa cidade que eu falei há pouco, que é aqui em Pernambuco, que é Caruaru. Então, minha primeira situação é a situação do caput. Filial em igual estado da matriz. Essa é a minha primeira situação. Nesse caso, basta fazer uma coisa. O que é, gente? Basta se tomar uma providência. Basta averbar a filial na matriz. Pronto. Basta avisar na matriz que você abriu uma filial. Por quê? Eu tenho uma filial no mesmo sentido, eu não gosto dessa palavra jurisdição aqui não, tá? Acho ela mal colocada, acho ela mal feita, mas enfim, é o que diz a lei. Na mesma jurisdição da nossa JUSEP. É filial no mesmo estado da matriz. Agora, vamos para uma situação de número 2. João foi lá, registrou a sua empresa, a matriz, em Recife. A empresa indo muito bem, obrigado. Ele foi lá e registrou uma filial. Mas a filial dele é em Natal, no Rio Grande do Norte. Bom, agora minha situação mudou. Agora eu tenho uma filial em diferente estado da matriz. É a situação do parágrafo único. Nessa condição, nosso amigo João vai ter um pouquinho mais de trabalho. O que é que ele tem que fazer, gente? Ele tem que averbar na matriz. Ele continua tendo que averbar na matriz. Tudo tem que estar lá na matriz. Mas, além disso, nesse momento, não cabe só a averbação. Ele vai ter que fazer o quê? Registrar na junta do Rio Grande do Norte. Então, em resumo, filial no mesmo estado da matriz, só faz uma coisa, só averba. Filial em estado diferente, averba na matriz e registra no novo registro. Essa é a disposição do 969 e o seu parágrafo único, tá? Como eu disse a vocês, a gente ainda vai voltar bastante a registro aqui, né? Ali o assunto, ele não é uma coisa assim estática, a gente ainda passa por registro em alguns momentos. Mas, gente, se vocês preferirem, né, façam como eu disse, assim, vão partindo os assuntos, vão partindo essa aula em várias. Muitas vezes você tem uma forma de estudar, a depender muito da banca, FCC, FGV, IBFC, né, umas bancas que são mais literais. Aí o povo diz assim, eu estou muito perto da prova, eu vou fazer leitura do texto legal. Bom, eu acho leitura do texto legal uma coisa altamente cansativa, mas também é minha opinião. Mas o que é que eu acho fundamental? Não adianta a gente fazer leitura do texto legal no sentido de decorar se a gente não entender minimamente o assunto.
Então, não acho interessante você pegar aqui e sair lendo todos os artigos que vimos hoje. Você vai partindo, vai esgotando cada assunto. Se você tem um apego maior, se você sabe mais direito empresarial, até pode juntar tudo. Mas se realmente é uma matéria que para você é de muita dificuldade, vá fazendo isso que vai lhe ajudar, tá certo? Gente, aqui continuando nessa parte que a gente começou hoje, nessa parte geral, a gente vai analisar agora, deixa eu colocar aqui no slide para você ver, quais são as repercussões que o casamento ele traz no direito empresarial, né? Não tem como separar as duas coisas. As situações que vamos ver aqui, artigos 977 a 980, mais uma vez repito, né? A gente não lê todos, mas lê os mais relevantes e diz a vocês que quando eu acabar aqui, essa é a parte que vocês devem ler. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. O nosso legislador ele fala muito em cônjuge, mas hoje em dia a gente não pode analisar isso daqui dizendo que isso não seja aplicável para a união estável. Gente, o que eu sempre digo é a seguinte informação. No final de 2017, quando o STF julgou a inconstitucionalidade do artigo 1790 da sucessão de companheiro entre companheiros, ele jogou a última pá de cal que existia na diferença entre casamento e união estável. Vez ou outra você vai ter uma mínima ali diferença, mas cada vez mais eles são institutos a serem equiparados. Então, o que a gente vai falar aqui, o que o legislador disser, eu aplico para união estável, aplico para casamento. Quer de pessoas do mesmo sexo, de sexo diferente, já não cabe mais nem indagarmos sobre isso daqui. Não concordo não com essa decisão do STF. Tem um direito aqui ao juiz esperneante. Acho que quem quer constituir união estável, quer constituir união estável. Não quer casar, não. Mas eu não concordo, também não vem ao caso. Isso a gente poderia discutir no TCC. O STF diz que, em termos de herança, é tudo a mesma coisa. Mas vamos ver aqui, gente. Quais são as repercussões que estamos querendo falar? A primeira coisa que a gente vai analisar aqui é o artigo 978, que traz a situação de vendas do estabelecimento empresarial pelo empresário casado, regra específica. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, qual é a dinâmica que eu utilizo, tá? Tem alguns artigos que eu acho que são fundamentais a gente fazer a leitura e a interpretação. Tá aqui, vários artigos, tá? Vários. Tem alguns artigos que eu prefiro explicar a vocês. E aí eu não boto, você para e vai ler, certo? Mas aí é a maneira que didaticamente eu acho melhor. Eu quero aqui explicar o artigo 978, mas antes dele eu vou lá para direito de família, tá? Daqui a pouco eu falo do 978. Sempre gosto de colocá-los aqui lado a lado, porque são disposições parecidas com resoluções diferentes. Gente, eu não vou aqui aprofundar nas regras de família, porque senão a gente sairia muito do foco. Adoro direito de família, mas não é o caso agora. Eu só quero lhe lembrar o seguinte. No direito de família, existe uma regra. Direito de família, o legislador não está preocupado com a família, não. Ele está preocupado com dinheiro, com patrimônio. É isso que ele está preocupado. Então, existe uma regra o seguinte. Eu sou uma pessoa casada. Então, se eu quero vender, se eu quero alienar, ou se eu quero gravar de ônus real um imóvel que eu tenha, hipotecar, dar em alienação fiduciária, eu preciso dar autorização conjugal da outorga conjugal. Então, eu preciso da autorização conjugal, que é a nossa outorga conjugal, marital, uxória. Eu preciso de autorização do meu marido, exceto se a gente for casado em que regime? Quem lembra? Exceto se a gente for casado em separação total de bens. Gente, mas olha só o que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu não vou entrar aqui nas minúcias, nos detalhes de direito de família, de jurisprudência e tudo mais. Estou entrando aqui na regra fria, é isso que a gente tem, tá? Aí deixa eu só abrir as piadas de direito de família são muitas e tudo mais, mas deixa eu só abrir um parênteses para comentar sobre isso aqui com vocês. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas essa é a maior razão de processo de inventário tentando tabaxaria. Não sei se vocês já se deram conta disso. Por quê? Inventário é considerado bem imóvel para todos os fins, não é isso? Mesmo que constituído só por bens móveis, é imóvel para todos os fins. A maioria dos brasileiros são casados sob comunhão parcial. Eu sou casada sob comunhão parcial. Então, se meus pais morrerem, meu marido não tem direito a nada,
porque na comunhão parcial a herança não se comunica. Mas ele participa de todo o processo de inventário, gente. Para quê? No caso do meu marido, não, mas para tumultuar. Para o cunhado, para a cunhada tumultuar. É isso que acontece. Por quê? Para você alienar, para você dispor acerca dos bens do inventário, tem que ter aí a outorga conjugal. Um dia desse, como eu disse a vocês, os outros colegas ficam fazendo bullying com a gente em direito empresarial. É realmente um negócio sério. Aí um colega mandou para mim pelo WhatsApp, eu não decorei exatamente não, mas era um negócio bem interessante. Eu disse, poxa, eu tenho que dar minha cara a tapa. Ele disse que o direito de família, o direito civil, é que nem uma novela mexicana. Né? Ele começa a partir do nascimento do indivíduo, então a gente nasce. Aí depois que a gente nasce, a gente adquire um monte de problemas através de contratos, de propriedade e de tudo mais, das obrigações que a gente assume. A gente casa, se divorcia, morre, deixa herança e as pessoas brigam pela nossa herança. Isso é o direito civil. Eu disse, rapaz, eu tenho que dar a cara a tapa. De fato, isso é o direito civil, né, gente? É a vida da gente como um todo. Mas o 978, ele traz uma regra parecida com a regra do direito de família, mas a resolução dela é diferente. Por isso que eu gosto de colocá-los lado a lado. E aqui, vamos para a regra do 978, que é a regra do direito empresarial. Então, pela regra do direito empresarial, se eu tenho uma empresa, eu, Renata, tenho uma empresa, se eu quero vender, se eu quero gravar de ônus real um imóvel, mas olha só o X da questão agora. Enquanto que aqui, no direito de família, eu tratava de um imóvel particular, aqui agora eu estou tratando de um imóvel que faça parte da minha empresa. Um imóvel que faça parte da minha empresa. O que é que acontece, gente? Eu não preciso, não há autorização conjugal. Não há necessidade de outorga conjugal. Eu posso fazer isso sozinha, sem precisar do meu marido. E aí vem o detalhe, vem a cereja do bolo. Vem a cereja do bolo, qualquer que seja o regime de bens que a gente esteja casado. Qualquer um, eu não preciso da outorga conjugal. Percebam como são situações muito parecidas com soluções divergentes. Só que na primeira é imóvel da sua vida privada, na segunda são imóveis de sua atividade empresarial. Bom, isso daqui tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de ser. Por mais que a gente critique as coisas do Congresso e tudo mais, mas as leis, quando são feitas, ela tem uma razão de ser. Na verdade, gente, se a gente analisar assim, mesmo na comunhão total, os bens objeto de profissão não se misturam. Então, aqui vem muito nesse sentido também. Aquilo que seja objeto da minha profissão não se mistura. Vou dar uma dica se você não sabe muito direito de família, somente na prática. Não existe nenhum regime de bens onde você separa os bens totalmente. Mas, professora, nem na separação total, não. Tem uma hora que vai ter exceção. E não existe nenhum regime de bens que você junte tudo. Todos os regimes terão exceções. Então, nesse sentido, né, se os bens objeto de minha profissão não se comunicam com meu marido, então, para eu alienar imóvel da empresa, eu alieno tranquilamente. Mas vê só, isso daqui começou a dar vazão, começou a ser um caminho danado, que quem dá o caminho é o próprio advogado, né? O próprio advogado diz, fulaninho, vamos por ali, para um cônjuge ludibriar o outro. Professor e cônjuge faz isso, ou se faz, não estou falando de pessoas divorciadas não, viu? Estou falando de pessoas casadas. Nesse sentido, gente, os nossos tribunais vêm abrandando o entendimento do artigo 978, certo? Vem se interpretando esse artigo 978 da maneira que a gente vai mostrar. E quem melhor resumiu esse sentido da interpretação dos nossos tribunais superiores foi o Conselho de Justiça Federal, nesse enunciado da segunda jornada. A gente vai ver que nesse enunciado foi aquele ditado popular, sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Vamos ficar ali no meio termo. Vejam o que diz o enunciado, que, como eu disse, é a forma de interpretação dos nossos tribunais. O empresário individual casado, ele é que destinatário da norma do 978. Isso aí eu não tenho dúvida. E ele não precisa de outorga conjugal para alienar ou gravar um ônus real, de ônus real o imóvel utilizado no exercício da empresa, tá? Essa primeira parte aqui, o que ele faz é basicamente repetir a disposição do artigo 978. Mas vem um porém agora. Desde que
exista prévia averbação de autorização conjugal à conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no cartório de registro de imóvel, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição na junta comercial. Gente, pelo concurso, isso era um asterisco, tá, que eu tentei fazer. Pelo concurso que vocês objetivam, tenham muito cuidado com esse enunciado, porque na prática é assim que isso deve funcionar. Então, realmente, eu tenho lá os imóveis da minha empresa, eu posso aliená-los sem outorga conjugal, ok, tá certo? Mas, na verdade, eu não vou precisar de outorga naquele ato, porque previamente eu preciso ter essa autorização conjugal. No próprio cartório de registro de imóvel, né, meu marido já dizer lá que eu tenho um imóvel que faz parte da minha empresa e que eu posso vendê-lo. E, além disso, isso precisa estar averbado, essa condição desse imóvel, na própria junta comercial. Por quê, gente? O que é que se começou a fazer? Começou a se deslocar bem do patrimônio particular para a empresa, para se fugir da esposa e do marido, e por aí vai. Tá certo? Então, tenham cuidado com isso, por essa disposição relativa a cartório de registro de imóvel. O artigo mais importante sobre pessoa casada e direito empresarial é o artigo 977. Esse aqui, eu faço questão de não colocá-lo, porque eu faço questão que vocês o memorizem de uma maneira bem fácil. Mas não é decorar aqui, é efetivamente memorizar. Outra coisa que vocês vão notar aqui comigo, já viram, né, pelos processos mnemônicos que eu criei, gente, eu não tenho nenhum pudor, não, em dizer, olha, isso é hora de decorar. Não, isso aqui é hora de entender. Isso daqui dá para entender. Aqui eu não quero nem que você olhe o artigo agora, porque eu quero que você raciocine para nunca mais esquecer. A pergunta agora é, se eu sou casada, né, eu posso ser sócia do meu marido? Será que eu posso? Ah, professora, já é coisa demais. É casamento, é sociedade, é empresa, esse negócio vai dar errado. É meio confuso, né? Um dia desse eu estava lendo a reportagem, aquelas revistas que servem para a gente, né, sair um pouco do foco da Cláudia. E era uma reportagem bem interessante, que eram só ex-casais, casais divorciados, que se mantinham como sócios, aí super bem e tudo mais. Então, até falando da entrevista, eu já dei as respostas sem querer, né, gente? Mas qual seria a resposta exatamente correta? Eu posso fazer uma sociedade com meu marido? A gente pode ser sócio, com meu companheiro, o que quer que seja? A resposta é, você disse, professora, você falou aí da revista. É, mas eu não disse o detalhe. Eu não falei qual era, entre aquelas pessoas, o regime de bens que elas possuíam. A resposta não é sim nem não. A resposta é, depende do regime de bens que eles tenham. Está aqui uma coisa que as pessoas não sabem? Qual é seu regime de bens? É uma comunhão aí. Essa é a resposta. Vamos aqui comigo. Quais são as espécies de comunhão que temos? Comunhão universal. O regime legal, né, que é o regime da comunhão parcial. Não gosto desse nome. Regime legal parece mais que os outros são ilegais. Aquele regime bem estranho, que se é você que faz direito e você chega em casa, pronto, você for tabelião, você chegar para o seu marido, sua esposa de outra área e dizer que você quer casar sob participação final nos aquestos, a pessoa vai dar uma carreira. Aquele regime estranho, que nem o legislador entendeu direito. Mas é bom, viu? Mas isso é direito de família. É difícil de operacionalizar, mas a intenção é boa. E eu tenho o que ainda, gente? Eu tenho a separação total, que se apresenta de duas formas. Tenham cuidado aqui, que a gente não vai muito lá para direito de família, mas vocês são danados para esquecer essas duas formas de separação total. Existem pessoas que se casam em separação total porque querem. São pessoas casadas em separação total convencional, separação total voluntária. Existem pessoas que se casam em separação total não é porque elas querem, é porque a lei as obriga. São os casos de separação total legal ou separação total obrigatória. Aqui é interessante que, via de regra, vocês só se lembram do maior de quantos anos? Quantos anos, gente? Do maior de 70. Mas depois, vocês deem uma lida lá no artigo 1641, que na verdade não é uma situação só de regime de separação total obrigatória, não. São 3. Pronto. Aqui está a nossa disposição e aqui a gente vai chegar na resposta. Por que eu separei em duas colunas? Para ficar mais fácil de você memorizar e de você entender.
Na coluna que está à minha esquerda, gente, na minha esquerda, tem um regime que não tem lógica eu ser sócio do meu marido. Pensa comigo. Qual é o regime que não tem lógica a gente ser sócio? Na comunhão total. Nos outros, a gente pode sim ser sócio. Então, não e sim. Só que bora entender, como eu disse a vocês. Quando for para decorar, eu digo sem nenhum problema, mas tenta entender isso. Porque se eu sou casada na comunhão total, eu não posso ser sócia do meu marido. Eu posso ser sócia de quem eu quiser, né? De quem eu quiser na vida. A proibição é em relação ao meu marido. Porque não tem lógica, gente. Isso aqui, na prova de faculdade e tudo mais, os meninos se engancham muito nisso. Ah, fulaninho casado em comunhão total não pode ter sociedade. Não, a proibição aqui, como a gente vai ver, é em relação ao cônjuge. Porque quando eu sou casada em comunhão total, eu já sou meeira do meu marido. Tá? Então não tem sentido a gente ser sócio. Eu já tenho metade dele, né? Perdeu já, certo? Metade já é meu, aí sinto muito. Então, na comunhão total, é como se, do ponto de vista patrimonial, eles fossem uma pessoa só. É como se eu fosse sócia de mim mesma. Então, em resumo, na comunhão total, para você entender, eles não podem ser sócios porque não tem lógica. Não tem sentido, certo? Um já é meio do outro. Muitas vezes eu estou falando isso, aí vem aquela vozinha, né? Quando a gente está de maneira presencial. Professora, meu avô e minha avó são casados em comunhão total e são sócios. Ok. O que é que acontecia? Antes do Código Civil atual, que entrou em vigor em 2003, né, foi promulgado em 10 de janeiro de 2002, mas entrou em vigor em 2003. Antes do Código Civil atual, havia muita discussão sobre isso. Mas não havia nem norma proibindo, nem norma permitindo. Por isso, o que se entendeu ali, quando da vigência do Código Civil atual, foi quem já tinha sociedade pôde continuar. Tá certo? Então, não tem problema. Essa disposição que a gente está aqui, está passando a vigorar desde 2003. E nesse lado aqui, gente, qual é o regime que não tem lógica também a gente ser sócio? No sentido da gente não burlar o direito de família. A gente não pode ser sócio se a gente for casado em separação obrigatória. Se a gente for casado em separação convencional, a gente pode ser sim sócio. Agora entende comigo. Na comunhão total, eles não podem ser sócios porque não tem sentido. Eles são uma pessoa só do ponto de vista patrimonial. Na separação obrigatória, eles não podem ser sócios, porque senão o direito empresarial estaria burlando o direito de família. Em resumo, se o direito de família disse separa o patrimônio, o direito empresarial tem que dizer, olha, separa o patrimônio. Né? Se não fosse assim, o vovozinho com 95 anos, que se apaixonasse pela menina de 18, eles tinham que se casar sob separação obrigatória. Mas aí, qual seria a forma dele transferir bens para ela? Através de uma sociedade. Então, em resumo, não pode, na separação obrigatória, para o direito empresarial, não burlar o direito de família. Do contrário, eu teria uma contradição dentro do mesmo Código Civil. Tem forma desses bens passarem de um cônjuge para outro, mas isso aí, na advocacia, a gente resolve isso. Deixa isso quieto. Essa é a nossa regrinha. Gente, percebam que o final do artigo 977, ele vai trazer mais uma informação para a gente. Essa proibição que estamos instituindo aqui, que o legislador instituiu, ela vigora dos cônjuges entre si e dos dois cônjuges com um terceiro. É a mesma coisa. Se eu sou casada em comunhão total, eu e meu marido não podemos ser sócios de um terceiro, ou eu serei sócia do terceiro ou vai meu marido. Se eu sou casada em separação obrigatória, ou eu vou ser sócia de um terceiro ou meu marido, como eu disse, a repercussão é dos cônjuges, tá certo? É entre ali os cônjuges. Tivemos um enunciado interessante aqui para a gente tratar, bem recente, o enunciado 94 da terceira jornada. Acho bastante adequada a redação desse enunciado. E ele diz: a vedação da sociedade entre cônjuges, contida no artigo 977 do Código Civil, não vai se aplicar à SA, à comandita por ações e à cooperativa. Né? Basicamente, vai se aplicar em sociedade limitada e tudo mais, que é o tipo empresarial mais comum. Por quê, gente? Vejam porque eu achei muito bem destacada essa previsão desse enunciado. Vê só, em primeiro lugar, sociedade em comandita por ações é uma coisa que está completamente acabada. Mas, enfim, comandita por ações pega aí as normas sendo utilizadas a partir da sociedade anônima. Então, basicamente, a regência é a mesma de ambas, tá? E aí, qual é o sentido dessa previsão aqui? O que é que acontece? Qual seria o problema, principalmente em relação a credores? Se eu e meu marido a gente investisse na Petrobras, com
Concordam comigo? Numa sociedade anônima dessa, do tipo aberta. Mesma coisa na comandita por ações. Então, pela natureza da SA, essa proibição não vai ser instituída para ela, tá? Essa é a previsão do enunciado 94. Além disso, o que é que nós temos? Isso também não se aplica, esse tipo de proibição, para a cooperativa. O que é que eu acho muito bem adequado também em relação à cooperativa? Na cooperativa, não se visa lucro, como já dissemos. Gente, no final das contas, quando o legislador proíbe que a gente seja sócio em certos regimes, ele está preocupado com credores. No final das contas, é isso. Então, na cooperativa, como ela não objetiva lucro, então tem perigo aqui daquela nossa sociedade fraudar credores. Achei muito bem feita essa disposição desse enunciado. Para a gente terminar aqui, como a gente disse, a gente vai do 977 a 980. Peguem aí, vou dar uma lida e um comentário aqui. 979, pelo cartório, pelo concurso que vocês farão, 979 e 980. O 979 ele vai dizer que, além de no registro civil, serão arquivados e averbados na junta pactos, declarações antinupciais, título de doação, herança ou legado de bens clausados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Então, gente, para o concurso, né, que vocês objetivarão aí fazer, é importante que a gente diga que, além da gente ter no próprio cartório de registro civil, né, o pacto antinupcial, a gente ter qualquer tipo de declaração de doação, de herança e tudo mais, isso também precisa estar averbado na junta comercial. Percebam que em diversos momentos aqui, falando da situação da pessoa casada com o direito empresarial, a gente juntou, né, cartório e junta comercial. E pacto antenupcial, que o povo insiste em chamar de antinupcial. É bom que o pacto já começa contra o casamento. E o 980. A sentença que decretar homologar a separação judicial, ainda é a redação do Código, do empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de arquivados e averbados na junta. Com isso, a gente conclui, e eu vou te dizer uma frase que vai servir aqui para a gente resumir esse artigo 980. Tudo no direito empresarial, para que tenha validade perante terceiros, precisa estar averbado na junta comercial. Tá? Entre as partes, gente, a gente vai ver que em muitos momentos de contratos, de sociedades, entre as partes, os contratos produzirão efeitos imediatos. Mas para valer contra terceiros, eles precisam estar averbados na junta comercial. Fazendo a comparação, como eu disse aí, a coisa do cartório, do tabelionato, né, tem muita coisa aí de sentido público, esse é o objetivo principal e tudo mais. Aqui, o nosso órgão, o equivalente do tabelionato para vocês, é a nossa junta comercial, certo? E aí, vez por outra, a gente vai fazendo essa comparação. Bom, gente, terminamos aqui a nossa parte inicial de conceitos e tudo mais. Estudem aí da maneira que acharem necessária, da maneira que acharem melhor, mas eu continuo com aquela indicação de vocês irem partindo os assuntos. Essa ficha aqui, a fichinha normalmente ela, né, vai um pouquinho mais do que a aula e tal, mas essa parte da ficha que falta, daqui para frente, nome empresarial, a gente vai ver. Tá? Isso aqui é o começo da nossa próxima aula, você deixa aí em stand-by separado, que isso é o começo da nossa próxima aula. Então, hoje a gente terminou aqui a parte conceitual, na próxima aula a gente termina a parte geral. A parte geral, na minha opinião, é a parte mais fácil do direito empresarial. Mas, ao mesmo tempo que é a parte mais fácil, é a parte mais permeada de assuntos diferentes. Então, ora é nome, ora é estabelecimento, ora é escrituração, que é o que fica faltando para a nossa próxima aula, para a gente terminar a parte geral. Certo, gente? Vejam, né? Não deu aí para sobreviver. Empresarial não precisa ser a coisa mais difícil do mundo. Mandem notícia, qualquer coisa. Me achem lá, mandem um direct pelo Instagram. Mandem dúvidas pelo plantão de dúvidas, que estarei aí totalmente disponível para vocês. Certo? Não desistam do direito empresarial. Até a nossa próxima aula.